Olá, hoje nós vamos conversar sobre sex toys, os brinquedinhos eróticos. E é importante a gente conversar antes para que a gente não tenha surpresas, né? Porque de repente você tá lá numa determinada situação, na sua casa, na casa da outra pessoa, num motel, e a pessoa aparece fantasiada de fada do dente. Não, né? Que aí você vai falar, que é isso, né? Às vezes o tesão não vai continuar o mesmo, ou você vai dar muita risada e vai engatar na situação e vai ser muito divertido para todo mundo, ou vai broxar e chega, né? Vamos embora para casa, né? Parou por aí. O objetivo dos sex toys é aumentar o prazer, aguçar o desejo. Sozinha, aumentando o seu autoconhecimento e o desenvolvimento da nossa sexualidade, acompanhada como novas formas de ter e dar prazer. Para que você use os sex toys em parceria, é muito importante que a mesma esteja à vontade em utilizá-los. Não é todo mundo que vai se adaptar logo de cara a usar um sex toys. Então é preciso conversar, apresentar, dar uma olhadinha às vezes na internet. A gente tem muitas lojas de sex shop espalhadas aí pelo Brasil todo, e seria até interessante você fazer uma visitinha presencial. Mas se você não se sentir à vontade, junto com a tua parceria, em fazer a visitinha presencial, você pode ir na loja online e dar uma olhadinha, sugerir o que você acha disso, o que você acha daquilo, para que todo mundo fique confortável, se divirta, para quando se for para utilização, esteja legal para todo mundo. Então, por isso que é interessante você conversar antes, para que seja legal, não seja frustrante. Existem sex toys de todos os tipos, para todos os gostos e para todos os bolsos. Do baratinho de R$20, aquele caro que vai custar 7, 8 mil reais. Nacionais, importados, a gente tem empresas importadas que produzem alta tecnologia. Inclusive, em janeiro de 2024, nós tivemos nos Estados Unidos uma feira de tecnologia, onde foram apresentados 2 brinquedos eróticos com uma tecnologia inovadora, a gente não tem no Brasil ainda, mas que é muito interessante. Um é um masturbador para as pessoas que têm pênis e um estimulador de clitóris para as pessoas que têm vulva. E qual que é a diferença disso? Porque você vai falar assim, mas tá bom, isso aí a gente já tem aos montes por aí no mercado, e qual que é a diferença? A diferença é que esses 2 objetos, eles podem ser usados simultaneamente e as pessoas estando juntas, ou um na China e o outro no Brasil. Tem ondas sonoras, é muito interessante para as pessoas que fizeram cirurgias afirmativas de gênero, para as mulheres trans, porque ela tem ondas sônicas, que ela tem um alto poder de estimulação do canal vaginal, ela responde a movimentos, dá para conectar junto com filmes e seguir o ritmo dos filmes, no Bluetooth, de acordo com o tipo de música, mas a gente não tem no Brasil ainda, foi recém-lançado. Acredito que deva demorar um pouquinho para chegar no mercado. E a gente vai ter diferentes brinquedos para as pessoas que têm pênis e para as pessoas que têm vulva. Para as pessoas, e você vai, a partir daí, adaptar as suas práticas sexuais. Para as pessoas que têm pênis, por exemplo, exemplificando por baixo, assim, porque tem muita coisa. A gente tem os anéis penianos, com ou sem vibração, as capas penianas, os eggs, que são como se fossem camisinhas de silicone um pouquinho mais espesso e que dentro vão ter texturas diferentes, que vão ser bem interessantes para se usar na prática masturbatória. Você coloca no pênis, como se fosse uma camisinha, e vai fazer o movimento. E essas texturas diferentes, elas vão dar sensações diferentes. Tem os plugs anais, os massageadores de clitóris, os massageadores de próstata, as dedeiras, e para as pessoas que têm vagina. As pessoas que têm vagina, nós temos os vibradores convencionais, que são os bullets, temos aqueles vibradores que está acoplado simultaneamente o estimulador do clitóris e o vibrador para se colocar no canal vaginal ou no ânus. Temos os dildos, os
conhecidos dildos, que o nome mais usual é o consolo, de diferentes materiais, diferentes tamanhos, formas. Tem uma empresa também internacional que é muito interessante, que eles têm umas formas assim bizarras, em formatinhos de monstro, que além de ter um visual diferente, eles trazem um prazer também bastante diferente. Temos os plugs anais e os lubrificantes, que vão servir para ambas as pessoas, com pênis ou com vagina. Aí você tem lubrificante que esquenta, lubrificante que esfria, com gosto, sem gosto, e o que o pessoal está falando mais e usando mais agora, os de cannabis, que é bem interessante, que dá uma estimulação local bastante satisfatória. E com isso, quer dizer, é um universo infinito de possibilidades. Por isso que vale a visita a um sex shop de uma forma presencial ou online, para a gente ir descobrindo. Nossa, tem isso que eu não sabia, tem aquilo que eu não sabia, acho legal experimentar, não acho legal. É um universo infinito de possibilidades. E importante, como todo brinquedinho, a gente tem que tomar cuidado com ele, tem que cuidar dele com carinho, para que a gente possa usá-los por mais tempo, principalmente aqueles que são caros, né? Não dá para você comprar um vibrador de R$5.000 e daqui a pouco ele se danificar. A gente tem que usar preservativo, isso é muito importante, o uso do preservativo nos brinquedos, porque às vezes você pode fazer o uso dele no canal vaginal, no ânus, querer trocar com a parceria. Então aí o preservativo ele vem, além de assegurar a preservação, a manutenção do seu brinquedinho, vai te dar segurança em termos de saúde, né? Se você coloca no canal vaginal de uma pessoa, depois coloca no canal vaginal da outra pessoa, coloca no ânus de uma pessoa e da outra pessoa, isso pode te trazer as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, por isso a importância do uso do preservativo. Além dos lubrificantes. Os lubrificantes mais indicados para os sex toys são aqueles à base d'água, porque eles não vão danificar o material de alguns brinquedos que normalmente são feitos de silicone. Então, os à base d'água, eles são mais indicados. Além de facilitar a utilização do brinquedo, né? Quando é um brinquedo que ele vai ser para uma prática penetrativa, o lubrificante ele vai facilitar e vai fazer com que seja mais confortável o uso do mesmo. E é muito interessante a gente pensar assim, como a gente tem essa variedade de brinquedos no mercado, porque é um mercado que se inova dia a dia. Tá? O tempo todo eles estão trazendo inovações. É legal a gente ter brinquedinhos diferentes, não ficar naquele tradicionalzinho bullet ou no tradicionalzinho dildo, um vibradorzinho, um anel peniano com vibrador. É interessante a gente experimentar tipos diferentes de brinquedinhos. Por quê? Porque às vezes você, usando o mesmo brinquedo e fazendo o mesmo estímulo na mesma intensidade, isso pode fazer com que você se acostume, porque às vezes as pessoas perguntam assim, brinquedo sexual vicia? Não é que ele vicia, mas ele vai fazer com que você se acostume com aquele estímulo e a partir do momento que você se acostumou com aquele estímulo, você vai demorar mais para chegar ao orgasmo. Então, por isso, é legal a gente ter estímulos diferentes. Ou às vezes até com o mesmo brinquedo, utilizando numa outra posição, numa frequência e pressão um pouco maior, ou modificando o objeto que você vai utilizar. Porque isso vai te permitir sensações diferentes. E a ideia é essa, né? É a gente se divertir. Se jogar no prazer e tornar o momento do seu prazer e do ato sexual o mais interessante possível. Sozinha ou acompanhada. Bora pensar um pouquinho mais sobre isso?